Vamos aos exercícios. Essa primeira questão é uma questãozinha de classificação de cadeia, né? Que dá a fórmula aí do citral, né? Da fórmula, fala alguma coisinha, e pede só para vocês classificarem essa cadeia, tá? E aí ele já vem, ele quer saber se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Lembra? Tem algum heteroátomo aqui? Não. Então essa cadeia é homogênea. Saturada ou insaturada? Tá vendo? Insaturação? Dupla ou tripla entre carbono e carbono caracteriza insaturação. Essa cadeia é insaturada. Normal ou ramificada? Ó, carbono terciário, isso aqui são ramificações, tá? Portanto, essa cadeia ela é homogênea, insaturada, ramificada. A resposta está logo aí na letra A. Tudo bem? Questão 2. A questão 2 também é comum essas questões de orgânica, tá, gente? Ela dá uma molécula qualquer, fala que é usada aí como medicamento, ou no caso aí um óleo essencial, o que é, e pede lá para classificar a cadeia, pede fórmula molecular, pergunta as funções orgânicas ali, tá? Fiquem espertos para isso. Essa questão, por exemplo, fala do óleo de citronela, né? É muito utilizado na produção de velas e repelentes. Repelente, né? Citronela. Na composição desse óleo, a substância representada a seguir está presente em grande quantidade, sendo, dentre outras, uma das responsáveis pela ação repelente aí do óleo essencial. Tá bom? Só que vejam vocês, ele deu a fórmula dessa maneira. Como é que eu vou saber organizar essa fórmula? Lembrem-se, gente, nas extremidades livres, né, onde não tem nada escrito aqui, e também nos vértices, sem nada, são carbono, certo? Quem pode não aparecer aqui? Carbono nem hidrogênio. Nas extremidades e nos vértices, nós temos carbono. Se tiver ligação dupla, aparece. Olha aqui, ó, uma dupla, outra dupla. Qualquer átomo diferente de carbono ou hidrogênio também aparecerá. Bem aqui tem um oxigênio. Tá bom? Então vamos organizar aqui essa molécula para vocês verem. Comecem aí de algum ponto. Vamos pegar esse bem aqui, ó. Esse bem aqui é um carbono. Tá? Aí tem uma ligação simples. Bem aqui tem outro carbono. Nesse carbono eu tenho uma dupla e tem um outro carbono para ali. Como esses carbonos aqui? Esse carbono tem uma ligação simples e é tetravalente, então é um CH3. Aqui também é um CH3. Tem bem aqui uma dupla, né? Uma dupla. Esse carbono bem aqui. Então veja que esse carbono já tem uma, duas, três ligações. Faltou uma. Por isso que eu botei esse H, tá? Isso aqui é um carbono. Por isso que ficou CH2. Outro CH2. Esse carbono vem daqui, ó. Atenção, tem uma ramificação. Tem uma dupla e uma ramificação metil, uma ramificação CH3. Por enquanto não vou entrar em detalhes desses nomes. Mas tem um carbono para cá, né? E esse carbono tem uma ligação simples. Faltam três, por isso que são 3 hidrogênios. Agora vem uma dupla, uma simples, esse C, né? CH2, o próximo átomo já é o oxigênio e o H. Tudo bem? E ele quer para classificar essa cadeia. Saturada ou insaturada? Duplas entre carbono e carbono. Insaturada. Normal ou ramificada? Olha aqui uma ramificação. Olha aqui outra. Ramificada. Homogênea ou heterogênea? Aqui vocês têm algum heteroátomo, turma? Não. Esse oxigênio não é heteroátomo porque ele está fora da cadeia. Ele não está entre carbono e carbono. Tudo bem? Por isso que a resposta está aí na letra C. Insaturada, ramificada e homogênea. Tudo bem? A questão 3 dá a fórmula estrutural do naftaleno, que é conhecida como naftalina, tá? É essa daí que está escrito aqui. O que ele quer saber? Qual é a fórmula mínima dela? Eu vou precisar destrinchar para saber quantos carbonos, quantos hidrogênios. Lembra? Então eu já até fiz aqui, do ladinho aqui para vocês. Ó, aqui tem 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui. Lembra o que significa essa bolinha no meio do hexágono? Ressonância, é um dos critérios de aromaticidade. Isso quer dizer que tem ligações simples e duplas alternadas. Vejam que isso aí é uma cadeia aromática binuclear condensada. Os dois núcleos são aromáticos, inclusive. Tá bom? Então vamos lá. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples para cá, ó. Simples, dupla, simples, dupla, simples. Fechou o ciclo. O restante dos átomos são quem? Muito bem, hidrogênio. Quando não aparece nada é porque só tem carbono e hidrogênio.
aqui tem um, aqui tem um. Rogério, como é que tu sabes que é um? Porque vejam, ó, uma, duas, três ligações, só falta uma. Eu estou completando com hidrogênio. Esse carbono aqui já está com suas 4 ligações, não precisa mais nada. Aqui precisa de um hidrogênio, aqui precisa de um hidrogênio, aqui também, aqui também, aqui também. Esse aqui está completo, tá? Então, gente, qual a fórmula molecular desse composto? Quantos carbonos tem aí? 10. Quantos hidrogênios? Quantos H nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4H8 é a fórmula, né? C10H8 é a fórmula molecular dele. Mas essa questão tem um detalhe, gente, importantíssimo. Ele pede a fórmula mínima. Lembra? O que é a fórmula mínima? A fórmula mínima é a menor proporção inteira entre os átomos que compõem a molécula. Então não é a fórmula molecular que ele quer, é a fórmula mínima. Então essa proporção de 10 para 8 eu posso simplificar por 2. Então a fórmula mínima desse composto é C5H4. Lembra? Fórmula mínima ou fórmula empírica é a menor proporção inteira entre os átomos que compõem a molécula. Tudo bem? E a resposta então aí está na letra D e não na letra A. Tá? Eu coloquei essa questão 4 também, gente, para vocês verificarem que tem formas e formas de elaborar questões disso aqui. E que algumas dessas questões vêm bem diferentes, vêm bem inteligentes. Tá bom? Olha como vem essa questão. Uma cadeia carbônica alifática, portanto não aromática, nesse caso cadeia aberta, homogênea, não tem heteroátomo, saturada, não tem dupla nem tripla entre carbono e carbono, apresenta, aí vem a questão, um átomo de carbono secundário, 2 átomos de carbono quaternário e 1 átomo de carbono terciário. Vamos escrever isso, gente? Ele diz que tem um carbono secundário. Tá bem aqui o carbono secundário, ó, só um. É um carbono ligado a 2 outros. Tem 2 quaternários, né? Então deixa eu fazer logo aqui, ó. Esse carbono aqui é quaternário, esse outro carbono aqui é quaternário. E tem um carbono terciário. A questão diz que ela não tem heteroátomo, não tem insaturação, tá? Tem um carbono secundário, 2 quaternários e 1 terciário. Qual é a pergunta da questão? O total de átomos de carbono que tem aí. Gente, para eu ter uma cadeia aberta, normal, homogênea, com um carbono secundário, 2 quaternários e 1 terciário, eu preciso desse tanto de carbono que está aí. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Resposta dá um total de 11 carbonos, que está bem aí na letra E. Tudo bem? Uma questãozinha diferente, né? Mas tá valendo, tá? E essa questão 5, que é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, ela discute a molécula do benzeno, gente. E nós já mostramos, né, ainda há pouco, na aula de cadeia fechada, essa estrutura, né, do benzeno, da molécula do benzeno, que na verdade é uma cadeia aromática mononuclear, né? Lembra? Olha aqui rapidinho, ó. São 6 átomos de carbono, tá? Que tem ligações alternadas, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Fechou o ciclo. E o restante é hidrogênio, tá? Essas ligações pi alternadas faz com que, essas ligações simples e duplas alternadas, faz com que as ligações pi se movimentem o tempo todo, tá? Essa ligação pi veio para cá, então aqui ficou dupla e ali simples. Aqui veio para cá, então simples, dupla. Essa pi foi para lá, aqui ficou simples, lá é dupla, tá? E o restante, hidrogênio. Lembra disso? Essas formas não existem desse jeito, são formas canônicas. O que na verdade existe, gente, é um meio termo, tá? É como se eu dissesse isso aqui para vocês, ó. Cada carbono desse tem um H, né? E tá aqui, ó. As ligações são essas, tá? Aí eu digo, não, mas tem dupla aqui, aqui, alternando, né?
Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Não, mas essa dupla vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá. Só que não pode, né? O que eu estou mostrando para vocês com essa linhazinha pontilhada no meio, gente, é exatamente a ressonância. A dupla estava aqui, aqui e aqui. Agora mudou. Ficou ali, ali e ali. Voltou para cá, voltou para lá. Fica o tempo todo nessa ressonância. Isso dá muito... Os compostos aromáticos, vocês vão ver quando a gente vai falando dos hidrocarbonetos, eles são estudados à parte. Essa ressonância muda as propriedades. Inclusive, é diferente de ter as ligações duplas, alternadas, como se estivesse paradinhas ali. Não são. Pra vocês terem uma ideia, gente, isso dá tanta diferença que até no comprimento da ligação tem diferença. Eu tenho ligação carbono simples carbono, tenho ligação carbono dupla carbono. Tá? O comprimento dessa ligação aqui é 1,34, essa aqui é maior, 1,54 angstrom. Essa bolinha com esse zerinho em cima aí significa angstrom. Um angstrom é 10 a menos 10 metros. Isso aqui é o comprimento da ligação carbono simples carbono. A ligação carbono dupla carbono, ela é menorzinha, né? Porque há uma atração mais forte ali. Pois bem, a ligação dupla de ressonância não é nenhuma nem outra. Ela tem um comprimento aproximado aqui de 1,39 angstrom. O que comprova que, de fato, a ligação da ressonância ela não é nem uma ligação simples, nem uma ligação dupla. Ela tem aí um caráter intermediário. É por isso, inclusive, que alguns autores não gostam de classificar compostos aromáticos como sendo insaturado. Não classifica nem insaturado nem saturado. Porque essas ligações duplas não estão paradinhas ali. Tá? Então, eu tenho falado, né, nessa aula, eu falei bastante coisa do benzeno, do anel benzênico, critério de aromaticidade. Tudo isso é importante, gente. Qualquer detalhezinho desse pode cair em provas. Está aí uma questão da Universidade Estadual do Ceará falando sobre isso. Ó, o benzeno é usado principalmente para produzir outras substâncias químicas. A gente vai ver isso nas reações químicas. O benzeno é um ponto de partida de muitas substâncias. Seus derivados são largamente produzidos. Inclui o estireno, nós vamos ver que é um monômero importante, né, que é usado para produzir polímeros e plásticos, né, fenol, resinas, adesivos e ciclohexano, usado na manufatura do nylon. Quantidades menores de benzeno são usadas para produzir alguns tipos de borrachas, lubrificantes, corantes, detergentes, fármacos explosivos. O benzeno não é representado apenas por uma estruturazinha de Lewis, né, formas canônicas, tá? Já mostrei para vocês, mas por mais de um arranjo para descrever sua estrutura, o que corresponde ao chamado efeito mesomérico. Depois a gente vai ver isso, efeito mesômero, né, que nada mais é do que a ressonância. E é identificada, aí 2 pontos para a gente responder a questão. Vamos lá. Por ser bastante estável e agir como se tivesse isoladamente ligações simples e duplas, não. Nós vamos ver, inclusive, gente, que até na nomenclatura, nós não podemos chamar isso aqui, colocar nome como se tivesse, né, as duplas, como se fossem duplas quaisquer. Tá? Então está errado a letra A. Pela distância entre os átomos de ligações simples, 1,54 angstrom, e das duplas, 1,34 angstrom, não. A 1,54 angstrom, gente, é o comprimento de uma ligação simples. De uma simples comum aí. 1,34 é da dupla comum, certo? Mas de uma ligação do benzeno não é nem uma coisa nem outra. É o intermediário. Por isso que está errado a letra B. Letra C. Pela variação da posição dos elétrons sigma, não é sigma que muda de lugar, é π, então isso aí já está errado. Tá? Letra D. Por possuir distância intermediária entre átomos de carbono comparada com a distância das ligações simples e da ligação dupla. Tá certo? 1,54, uma simples comum, né? Normal. Uma dupla comum, 1,34, menor. A dupla de ressonância está intermediária, nem uma coisa, nem outra. Tudo bem? Essa aula é bem importante, vocês estão vendo, né? Inclusive para muitas coisas que vão vir pela frente.
Qualquer dúvida que tiverem quanto à aromaticidade, ou alguma outra coisa de cadeia, ligação sigma-pi, classificação de cadeia carbônica, classificação de carbono, voltem aqui, né, que essa aula é muito importante. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.